Curitiba que estão acreditando nesse título, mas também temos aí 4.000 torcedores Alô? campeonato do clube. Você está vendo aí a imagem dos goleiros já se preparando, fazendo o aquecimento no campo. Daqui a pouquinho já os times vão entrar em campo e você não vai perder nenhuma dessas emoções aqui na tela da Globo. O Palmeiras pode até perder por 1-0, que leva a taça para São Paulo. E o Coxa precisa vencer por 2 gols de diferença. É ele que tá pisando em cima das teclas lá. Não, é um outro gato. Todas essas emoções, daqui a pouquinho Essa parte que ele gosta. Não, eu sei, mas a Lena tá falando que tá fazendo... Ah, é, ele que tá apertando. É uma coisa, gente, é uma coisa. Não, isso não pode acontecer. E Joe, bonito, né, Joe? John? Nem vi, eu vou lá. John, você tá assistindo aí? É televisão. Assistir. Todo mundo gamado, né? Mas, ó,